Olá, graça e paz. Hoje, Evangelho de João, no capítulo 1. A reflexão de hoje corresponde a 2 dias, dia de ontem e no dia de hoje. Evangelho de João, no capítulo 1, apresenta de forma majestosa o Verbo que criou, por meio de quem todas as coisas foram criadas. O Verbo pré-existente, aquele que era Deus, estava no princípio com Deus e por meio dele todas as coisas foram criadas. O Verbo divino se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Mas há uma expressão que eu queria destacar hoje, está no versículo 46. Quando Jesus chama Filipe, que era da mesma região de André e de Pedro, Filipe vai ao encontro de Natanael. E Filipe diz no versículo 46, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Quando Natanael escuta esta informação, há um choque de informações, porque parece para Natanael que as informações sobre o Messias não estão corretas. E aí Natanael diz no versículo 47, versículo 46, então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe responde, vem e vê, ou, segundo a Nova Almeida atualizada, venha ver. Aqui está, e você conhece o texto, sabe o que acontece depois. Jesus dá uma revelação sobre a posição geográfica onde Natanael estava, e certamente Natanael estava só, ninguém o tinha visto. Quando ele percebe esta revelação, percebe que está diante de alguém com poderes divinos. E aí ele reconhece que de fato Jesus não é uma pessoa normal. Só pode ser o Messias, só pode ser o rei de Israel. Por conta de uma informação como essa, Jesus diz, só por causa disso você imagine que de agora em diante você vai ver muito mais do que isso. No entanto, essa expressão vem e vê, que Filipe fala para Natanael, é a essência do Evangelho. Por incrível que pareça, a fé cristã sempre foi duplamente baseada na teoria e na prática, na concepção e no que pode ser demonstrado, no que falamos e no que demonstramos, no que dizemos e no que mostramos. E aqui, obviamente, especificamente no que diz respeito a sinais, a milagres, sinais e prodígios. O Evangelho de Jesus Cristo sempre foi um anúncio que comprova o que diz. O Evangelho de Jesus Cristo sempre foi uma proclamação poderosa. Não podemos pregar aquele que ressuscitou, e os apóstolos, os discípulos e a igreja primitiva sabia disso. Não podemos pregar, anunciar aquele que ressuscitou e não provar com poder esta ressurreição. E como provamos com poder essa ressurreição? A nova aliança está cheia dos escritos falando sobre o poder do Espírito, dons do Espírito, curas, milagres, sinais, prodígios, exorcismos. Isto é o natural da demonstração do poder da pregação do Evangelho. Todas as vezes que pregamos a Jesus Cristo, que ensinamos o que Jesus ensinou, que falamos às pessoas o que Jesus nos ordenou falar, que ensinamos aquilo que Jesus deixou para que as pessoas aprendessem, também é necessário que demonstremos com poder aquilo que Jesus disse. Em outras palavras, sinais, milagres, prodígios, dons do Espírito, exorcismos, são parte integrante do pacote da mensagem do Evangelho. E daqui não é apenas ir evangelizar,
O Evangelho é completo, não é só uma proclamação, mas o Evangelho é uma mensagem sobre alguém, uma mensagem sobre Jesus. Quem é esse Jesus? O Evangelho de João capítulo 1 diz, é o Verbo que é Deus, o Verbo que estava com Deus, o Verbo pré-existente, o Verbo que se fez carne. Todas as coisas foram criadas por Ele, o mundo foi criado por Ele, as pessoas foram criadas por Ele, mas não reconheceram Ele, e coisas parecidas. Quem é este Verbo? Quando dizemos quem Ele é, quando dizemos o que Ele fez, quando anunciamos a sua mensagem, também declaramos e demonstramos o poder dessa mensagem. Não dá para fazer uma coisa e simplesmente não fazer a outra. Quando isso acontece, nós percebemos que a sociedade está totalmente alheia ao poder do Evangelho, porque reconhece um Jesus Cristo, sabe que nós pregamos a Jesus, sabe que nós fundamos igrejas. No entanto, às vezes esses representantes de Jesus Cristo não demonstram o poder apostólico, o poder dos apóstolos, o poder que o próprio Jesus outorgou a nós, pelo seu nome, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Isso precisa ser uma realidade de volta em nossos dias. Deus abençoe você.